Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade, mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsidiados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mister dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino, amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando pela eternidade que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão é a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa, às vezes faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda, quase sempre entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas, o ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no hospital da colônia ex-obsediados, desencarnados, que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de aerobus, paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental, como o de um desencarnado que não sabia que desencarnara, estava perto, encostado em uma encarnada, uma menina vampirizando suas energias, ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. A menina tinha o pai desencarnado perto de si, sentia dores e tristeza que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolver ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado fanático religioso tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam, estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam e eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos. Alguns desencarnados bêbados ou que queriam beber ficavam perto de qualquer encarnado que bebia,
Outros desencarnados ali estavam com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo, um farrapo humano. Os desencarnados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encarnados. É estranho ver desencarnados bêbados, não diferem dos encarnados, brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais e na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes e babam. Ali só observamos sem sermos vistos, não fizemos socorro. Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados, Zé comentou. Grupos se afinam, ambos encarnados e desencarnados. Bebem porque gostam, são escravos dos vícios, até que se libertem, respondeu Dona Isaura. Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um, respondeu novamente Dona Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral que os fazem escravos, mas quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó, conheci alguns, também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogava com eles era maior, 20, todos perturbados, figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam, não, e para eles nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados, irradiou grande luz que por momentos os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles, convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsidiada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos, respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos dois. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os dois estavam sendo
orientados, o centro espírita é, sem dúvida, um posto de socorro para espíritos encarnados e desencarnados, doentes, um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encarnada, o Espiritismo. Fomos para o sanatório, ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito, simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxilia também os encarnados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo e obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Necessitam os doentes de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos dos desencarnados obsessores estavam igualmente perturbados, doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemo-nos a trabalhar, separamo-nos em grupos de 3 a 5 para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam: que paz há por aqui, esses dias estão tranquilos. Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham. Meu grupo se aproximou de uma jovem negra, tinha 18 anos. Ao seu lado, uma moça branca desencarnada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem. A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra, na outra encarnação, não foi boa, cometeu muitos erros, reencarnou com vontade de acertar e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra, desencarnada, não quis e não quer ver os dois juntos. Interferiu de tal forma, obsediando a rival, que ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada não sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora, ela era um fogão, e quando falava isso, a desencarnada ria gargalhando. Ora, falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava, por ela ter se suicidado, colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem, estava perturbada, e seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de orações, demos passes, e no quarto dia acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias das que havíamos visitada para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo logo ficaria boa. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que a obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar, a obsessora também. As duas pareciam amigas, mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco,
mas nos disse cínica: acabaram? Já lhes dei muita atenção. Queiram retirar-se. Na segunda vez que nos dirigimos a ela, ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou, batendo o pé no chão: não e não, não vou. Porque querem que a largue? Porque querem que ela fique boa? Sabem o que ela me fez? Era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má, e só porque achou que não passei sua roupa direito, me jogou água quente no rosto e no corpo. Ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou. Passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com a pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso, desistam, não vou. Fico com ela até que desencarne. Frederico aproximou-se e a olhou fixamente. Fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar, mostram tudo para mim. Fiz e sofri, mas esta fez mais e tem que sofrer. Fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois cínica comentou: isso não é para mim, Raimundo nos disse. Há muito tempo esta mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo o que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente, o pai se suicidou e foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada pôde atuar numa obsessão marcada, mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braços. Ela começou a gritar: feiticeiro, isso não, dói muito, não quero lembrar, tiro isso. Só se você vier conosco, respondeu Raimundo tranquilo. Não, afastamo-nos. Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade. Seria fácil levá-la à força, mas a encarnada sentiria muito, podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços, e começou a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores, pediu socorro aos gritos. Raimundo se fez visível a ela, abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, disse Raimundo com carinho, venha conosco, venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas, irá reencarnar e esquecer. Vou, disse séria, vá se despedir da encarnada, tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e a abraçou. Adeus, vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimundo a levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela, sem saber por que, começou a chorar sentida. No outro dia estava triste,
tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse: ela não era só obsediada, tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isto é consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados, internados, para se desintoxicarem, e espíritos junto a eles, como se fossem encarnados, a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos. Muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita. Todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer: como não se pratica o perdão sincero, como o erro acarreta sofrimento, como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão. As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado, mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou: Frederico, uma pessoa boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi? O desencarnado pode tentar se aproximar, mas se o outro é bom, as vibrações diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados, seja de desencarnado. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências. Às vezes, não é tão prejudicial quanto imaginam. Muitas vezes, leva as pessoas a procurar ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsediá-la sim, mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsediar é a aceitação do encarnado por ter a consciência pesada. A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera, ou pelo menos a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. Que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos. Aí serão submetidos a tratamentos. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão, mas enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não podemos trazer todos os obsessores, porque, indagou Cida, seria bom curar todos, socorrer todos, mas isso traria resultado? Não continuariam a errar? E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer socorro. Argumentamos com todos. Uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos. Mas, como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer o socorro, só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa,
e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como a obsessão, e concluí: é falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama vive em harmonia.